Você já imaginou uma noite que mudaria o destino de uma guerra? Uma noite onde a esperança e o medo se enfrentam numa batalha tecnológica sem precedentes. Acordem os sons de explosões, o cheiro de fumaça e o frio cortante, enquanto uma ofensiva surpreendente destrói tudo que Putin acreditava ser intocável. Na madrugada do dia 14 de novembro, uma operação cuidadosamente planejada virou o jogo. Putin voltou a atacar a infraestrutura da Ucrânia, usando mísseis balísticos e de cruzeiro. Kiev foi atingida com uma força de deixar qualquer um de queixo caído. O objetivo? Congelar a população, cortar energia, desmoronar a resistência. A Ucrânia, porém, tinha planos de reverter a situação, e essa noite marcou o começo de uma vingança tecnológica que ninguém poderia prever. Acordem e preparem-se para a reviravolta. A ofensiva ucraniana foi uma orquestra coordenada, atingindo os pontos mais vulneráveis de Putin ao mesmo tempo. O que parecia uma defesa sólida, incluindo bases estratégicas na Crimeia, foi atingido por mísseis domésticos de última geração em Flamingo e Bar, pela primeira vez na história. Essas armas, combinadas com drones de enxame, pulverizaram bases essenciais, deixando o inimigo sem visão e sem comando. Depois de conquistar o estratégico aeródromo de Kirovsk na Crimeia, os ucranianos avançaram ainda mais. Lançaram os novos mísseis Neptune, capazes de viajar até 1000 quilômetros, uma resposta direta à arrogância de Putin. A cabeça de guerra mais poderosa, pesando 260 quilos, destruiu alvos militares e portos russos, deixando a elite militar em alerta máximo. Como se não bastasse. O ataque ao terminal de petróleo em Novorossiysk inflamou a esperança de que Putin começava a ver sua economia sendo completamente destruída. Imagine o cheiro de fumaça, o som retumbante das explosões, e a sensação de que um império estava caindo. Os fogos atingiram não apenas infraestrutura, mas também o orgulho de uma nação que se recusa a ser vencida. Agora, Putin não pode mais esconder a fragilidade de seu poder. Seus recursos energéticos, sua defesa aérea, tudo está sendo desmontado por uma força que até então parecia impotente. Como será o desfecho dessa história? Uma guerra assim nunca mais será a mesma. A resistência ucraniana não é mais um simples confronto, mas uma batalha de tecnologia, coragem e estratégia, que mostra que na guerra do século XXI, a inteligência pode ser a arma mais poderosa de todas. A estratégia de drones em enxame na Ucrânia abriu caminho para ataques certeiros a alvos estratégicos na Rússia. Imagine uma orquestra coordenada de destruição, onde cada movimento é preciso, cada explosão causa impacto. O cenário mudou drasticamente. E a primeira vítima foi a fortaleza de Putin na Crimeia. As regras do jogo foram completamente reescritas. Porém, o que vem a seguir é ainda mais chocante. Segundo o Estado-Maior ucraniano, eles usaram pela primeira vez armas de nova geração, produzidas dentro do país. Em uma operação única participaram os sistemas Flamingo e Bars. Essas armas, transportadas por veículos aéreos não tripulados, destruíram o que se acreditava ser quase invencível, o aeródromo de Kirovsk na Crimeia. Lá, ficam os UAVs de reconhecimento e ataque Orion, considerados os maiores tesouros estratégicos de Moscou. Você consegue imaginar o peso dessas armas? A precisão? O impacto psicológico de saber que a ofensiva alcançou o coração da Rússia? E essa história de destruição não para por aí. Zelensky revelou um novo míssil com alcance de até 1000 quilômetros, batizado de Neptune. Um míssil de cruzeiro de alta precisão, em combate desde março de 2025. Foi lançado em ataques contra posições russas, e as imagens mostram a força de uma arma que está mudando o jogo. Zelensky afirmou, produzimos mais. Porque foi essa resposta que Putin nunca esperava. Mas o que essa inovação significa para o Kremlin? Uma ameaça real ao seu poder. A resposta da Ucrânia atingiu também um dos principais centros de exportação de petróleo russo, Novorossiysk, no Mar Negro. As chamas subiram dezenas de metros ao céu após um ataque que muitos acreditam ter envolvido esses novos mísseis. O fogo tomou conta do terminal, provocando uma emergência e deixando uma marca profunda na economia de Putin. Essa destruição foi mais do que brutal. Foi um golpe na alma do coração energético da Rússia. E enquanto tudo isso acontecia, uma linha de abastecimento de combustível para as forças russas foi cortada, deixando o inimigo mais vulnerável do que nunca. Como imaginar que, em meio à tentativa de enterrar Kiev no frio, a Ucrânia estaria destruindo a estrutura econômica e militar de Putin de uma forma tão devastadora? Você consegue sentir o peso dessa vitória tecnológica? No coração frio de novembro, uma noite que ninguém vai esquecer ficou marcada por uma reviravolta surpreendente. As chamas alcançaram dezenas de metros no céu de Novorossiysk, transformando o cenário em um caos de fogo e fumaça.
O terminal de petróleo mais importante da Rússia, a porta de saída de bilhões de dólares, foi atingido com precisão mortal. Uma explosão colossal rasgou o silêncio da madrugada, elevando fogo por toda a extensão da cidade. A autoridade local chegou a declarar emergência, enquanto o aroma de querosene preenchia o ar, e o som de sirenes ecoava por todos os lados. Como uma força invisível, a Ucrânia mostrou que suas armas podem atingir qualquer ponto estratégico. Mas o que surpreende ainda mais é o que veio a seguir: a produção de mísseis com alcance de até 1.000 quilômetros. Como uma sombra que cresce na noite, a Ucrânia não se contentou em apenas retaliar. Ela decidiu cortar as ligações vitais do inimigo. Em um movimento audacioso, atingiram uma refinaria no interior de Saratov, a centenas de quilômetros de distância. Uma série de explosões abateu aquela instalação, deixando toda a estrutura coberta por uma nuvem de fumaça negra. Você consegue imaginar a sensação de estar perto dessas explosões? Ou o medo que se apodera ao perceber que o próprio coração energético do inimigo está sendo destruído? Parece que o silêncio do silêncio de uma guerra tradicional está desaparecendo, dando lugar a um conflito de alta tecnologia e precisão cirúrgica. Mas o que realmente nos deixa intrigados é como esses ataques foram realizados com tanta eficiência. A resposta está nas novas armas domésticas, produzidas com uma tecnologia de ponta, que mudaram o jogo para sempre. E a que ponto tudo isso pode chegar? A resposta está na próxima onda de ataques que promete fazer o inimigo tremer. A vitória tecnológica e estratégica de Ucrânia virou o jogo. Pela primeira vez, o Estado-Maior ucraniano confirmou o uso simultâneo de suas armas de longo alcance, totalmente produzidas internamente. Ataques coordenados atingiram a Crimeia ocupada e alvos na Rússia. Foi um momento histórico, uma derrota psicológica para Putin. Nomes como Flamingo e Bars agora estão na lista do Kremlin de medos. Imagine o impacto ao ver essas armas operando com precisão. O primeiro delas, o Flamingo, um míssil de cruzeiro de alta precisão, lançado por UAVs. A segunda, um sistema chamado Bars, provavelmente algum tipo de míssil de nova geração ou UAV reativo. E as UAVs famosas, os LUT, também participaram do ataque. Este é o pesadelo de Putin se tornando realidade. Ele acreditava que prolongando o conflito, o apoio ocidental diminuiria, que os recursos da Ucrânia se esgotariam. Mas a história mudou completamente. Enquanto o mundo assistia, a Ucrânia reconstruiu sua indústria de defesa. Hoje produz seus próprios mísseis de longo alcance, de alta precisão. Não dependem mais só dos auxílios externos. Tem suas próprias armas de vingança. E onde esses novos mísseis atingiram? O alvo principal foi o aeroporto de Kirovsk, na Crimeia. Era a principal base de armazenamento e manutenção dos UAVs Orion, os mais avançados da Rússia. Robert Magyar-Brovdi, comandante das forças de drones ucranianas, divulgou imagens exclusivas do ataque. Os drones atingiram a base com precisão brutal, uma verdadeira orquestra de destruição. Sobre o mesmo local, os russos também perderam o estacionamento dos helicópteros. Por que isso é tão importante? Os UAVs Orion eram os olhos da Rússia na linha de frente. Detectavam tropas ucranianas, soltavam bombas guiadas. Podiam carregar até 200 quilos e ficar no ar por 24 horas. Ao atingir essa base, a Ucrânia cortou a visão de Moscou, deixando Putin cego. Enquanto seu exército bombardeava Kiev com mísseis, a Ucrânia destruía uma de suas maiores ameaças tecnológicas, com seus próprios novos mísseis de combate. Essa vitória é uma reviravolta que muitos não esperavam. Um golpe devastador na supremacia de Putin. Quem imaginaria que a Ucrânia, sem depender dos auxílios ocidentais, dominaria o campo de batalha com sua própria tecnologia? Mas a história ainda não acabou. Novas armas, novas estratégias. E o Kremlin, cada vez mais preocupado com o que vem por aí. Depois de atacar a base de Putin em Crimeia, a Ucrânia conseguiu uma vitória tecnológica e estratégica. Essa conquista foi um golpe psicológico para Putin, que costumava acreditar na invulnerabilidade de suas posições. Os nomes Flamingo e Bars agora representam os maiores medos do Kremlin. Mas a ofensiva não parou por aí. Outro ponto crucial atingido foi Novorossiysk, considerado o coração financeiro da guerra de Putin. Este porto não é uma instalação comum, é a principal porta de saída de petróleo e derivados no Mar Negro. É de lá que milhões de dólares em petróleo são exportados diariamente. E lá, o palco do incêndio, a terminal de Cheskari. Na calada da noite, fogos e explosões sacudiram a cidade. Os moradores acordaram assustados, ouviram estrondos sequenciais dando a sensação de um terremoto. As chamas atingiam dezenas de metros, tingindo o céu de vermelho. O cheiro de fumaça pesada e petróleo queimando se espalhava como um pesadelo. O fogo avançou veloz, envolvendo tanques de armazenamento.
As autoridades russas tentaram minimizar o incidente, mas as imagens e relatos não mentiam. Era uma destruição massiva, quem poderia imaginar que um ataque assim fosse possível? Logo após, novas informações surgiram. Relatórios indicam que não apenas o AVS, mas também os novos mísseis Flamingo e Neptune foram utilizados. O Neptune MD, uma versão modernizada do antigo R-360, revelou sua força. Com alcance de cerca de 1.000 quilômetros, mais de 3,5 vezes o padrão original. Esse míssil é um verdadeiro monstro. E o peso da ogiva? Pesando 260 quilos, bem mais que os 150 da versão básica. Imagine a sensação ao ver uma arma dessa sendo usada contra um porto tão estratégico. O que significa tudo isso para o futuro da guerra? Estaria Putin realmente perdendo o controle? E como essas novas estratégias de retaliação podem mudar o jogo? Mistérios pairam no ar. A resposta de Putin a esses ataques foi silenciosa, mas o que vem por aí? A história está longe de acabar. A ofensiva que ninguém esperava novamente revelou sua força na noite de novembro 14, como uma tempestade invadindo o silêncio da madrugada. Os sons de explosões, incêndios e sirenes ecoaram por toda a Crimeia. O que parecia uma tentativa frustrada de esconder a vulnerabilidade de Putin se transformou em um ataque devastador, golpes certeiros que cortaram o coração estratégico do inimigo. Como uma lâmina afiada, os novos mísseis de fabricação doméstica, Flamingo e Bar, destruíram base-chave, deixando o Kremlin atônito. Você consegue imaginar a tensão no ar, o cheiro de fumaça carregado pelo vento? Quem poderia imaginar que enquanto Putin tentava manter a calma, suas linhas de defesa estavam sendo desmontadas de dentro para fora? Os mísseis Flamingo e Bar atingiram o principal depósito de UAVs Orks, causando um impacto que trará consequências por anos. O que antes era considerado impenetrável agora se tornou alvo fácil. Será que o Kremlin consegue reagir a uma estratégia tão inesperada? Ao mesmo tempo, novos sinais de conquista chegaram a Kiev com a estreia do mísseis Neptune de longo alcance, com até 1.000 quilômetros de alcance. Zelensky postou vídeos mostram as armas cortando o céu escuro, com aquele som quase ensurdecedor de motores. Uma resposta definitiva ao terror russo. A questão agora é, até onde essa tecnologia avançada irá? Os nossos olhos veem, mas o coração teme. Essa guerra está mudando de forma que ninguém poderia prever. O ataque que abalou Novorossiysk veio devastador. A maior porta de entrada de petróleo da Rússia no Mar Negro foi consumida por uma fogueira gigante. Enormes chamas rasgando o céu noturno. Você sente o calor do fogo, o rugido das chamas atingindo os edifícios ao redor? A devastação foi tanta que até uma situação de emergência foi decretada. Os destroços de drones abriram buracos em prédios, danificaram terminais de petróleo e até um navio civil. Essa invasão não foi apenas uma derrota tática, foi um golpe financeiro. Cada tanque de petróleo queimando significa milhões em perdas para o orçamento russo. Como um golpe na própria alma do sistema de Putin, tentando desmontar sua logística, seu fluxo de energia. Uma crise nas mãos de Putin que ameaça desmoronar sua supremacia econômica. Novorossiysk é uma fortaleza, protegida por sistemas avançados S-300 e S-400. Como foi possível uma brecha tão grande? A resposta está na estratégia e na tecnologia inovadora que a Ucrânia adaptou rapidamente. Estaria o Kremlin realmente incapaz de defender suas próprias fronteiras? A resposta está nos destroços e no silêncio ensurdecedor do fracasso russo. E assim a batalha pelo controle do mar e das linhas estratégicas se intensifica. Putin vê seus recursos sendo consumidos por fogo inimigo e sua própria infraestrutura se tornando alvo. A grande questão que fica no ar, até onde essa guerra vai? O que virá a seguir? Uma história de vingança, tecnologia de ponta e um jogo de poder que está longe de acabar. Todos esses ataques evidenciam uma mudança radical na estratégia de retaliação da Ucrânia. Enquanto Putin tentava paralisar a energia da Ucrânia e fazer com que sua defesa caísse, a resposta veio de dentro do próprio território russo. Atingindo seus principais centros de energia e defesa, Ucrânia está transformando uma guerra defensiva numa ofensiva de impacto psicológico e estratégico sem precedentes. Imagine a cena. O som ensurdecedor de explosões ecoa pelos aeroportos de Crimeia. Fumaça escura sobe na penumbra da madrugada, iluminando o céu com tons avermelhados. Os sons de drones zumbindo, os estalos de armas automáticas e o render de estruturas destruídas criam uma atmosfera de caos absoluto. E o mais chocante, esses ataques não foram apenas golpes isolados. Foram uma orquestra coordenada de destruição. Por que isso é tão assustador? Porque pela primeira vez na história, a Ucrânia usou seus próprios foguetes de alta precisão, totalmente produzidos localmente em ataques simultâneos.
Essas novas armas de sangue frio, como Flamingo e Bars, devastaram bases militares estratégicas em território russo, incluindo o coração de sua infraestrutura de reconhecimento e ataque, os veículos não tripulados Orion. O que antes parecia inofensivo, agora é uma ameaça concreta de que o império de Putin possa estar desmoronando por dentro. A notícia maior veio do ataque ao principal terminal de petróleo em Novorossiysk. Uma grande explosão destruindo o coração das exportações russas, uma cena de fogo e fumaça de dezenas de metros se espalhando pelo céu noturno. A atmosfera se carregou de uma sensação de desastre em medida que as chamas engoliram tanques de armazenamento, enquanto detalhes de vídeos vazados revelam não só o AVS, mas também os novos mísseis Flamingo e Neptune, capazes de alcançar distâncias de até 1000 quilômetros. Um golpe devastador na economia e na logística de guerra de Putin. Como essa estratégia de ataque pode transformar toda a guerra? Parece que a guerra tradicional deu lugar a uma batalha de inteligência, inovação e coragem. O que virá a seguir? A guerra que antes parecia distante agora invade cada canto, cada rua, cada janela. O ataque a Novorossiysk, o maior porto de exportação de petróleo da Rússia, foi um golpe devastador. Explosões ensurdecedoras quebraram o silêncio. Preenchem o ar com cheiro ardente de óleo queimado e deixam os céus tingidos de laranja e vermelho. As chamas se elevam dezenas de metros, refletidas nas águas agitadas do Mar Negro. Como pode uma base tão estratégica ser atingida com tanta facilidade, enquanto a cidade está tão longe da linha de frente? A resposta é um alerta esmagador. O próprio sistema logístico de Putin está vulnerável. E a consequência? Uma crise econômica sem precedentes se aproxima. O ataque destrói as próprias fontes de combustível que alimentam tanques e aviões russos. Imagine só, se a produção parar, o que resta do exército de Putin no fronte? Um exército imobilizado, uma máquina de guerra parando de funcionar lentamente. Mas a pergunta que não quer calar: como uma refinaria tão vital foi tão facilmente atingida? Estaria a defesa aérea roncando ou simplesmente não existindo ali? As bombas caíram como sentença. O fogo consome o que há de mais importante para o esforço de guerra russo. Em meio à fumaça surge a constatação: quando o fogo invadiu Saratov, Putin perdeu o controle. Sua riqueza, seu poder, tudo ameaça ficar em cinzas. Afinal, um ataque tão preciso e devastador só é possível com uma estratégia inteligente. Ucranianos mostraram que não estão mais na defensiva. Seus drones de reconhecimento e os mísseis de alta precisão, como o Neptune e o Flamingo, estão mudando o jogo. Cada explosão, cada incêndio, é um golpe na confiança de Putin. Mas o que isso significa para o futuro do conflito? Será que a tempestade que destrói o coração da infraestrutura russa é apenas o começo? Com mais 1.040 soldados russos eliminados e 442 drones destruídos em apenas 24 horas, a escala desses ataques é algo nunca visto antes. O que vem a seguir? A guerra agora é no próprio coração da Rússia. E a resposta de Putin? Uma tentativa desesperada de manter tudo sob controle. Mas os resultados estão dizendo o contrário. O que será que o Kremlin não viu chegando? A primeira consequência palpável foi, sem dúvida, um desastre econômico para o Kremlin. Ao atacar Kiev, Putin acabou incendiando seu próprio maior porto de exportação de petróleo e uma refinaria crucial. Ele queria intimidar a Ucrânia, mas acabou provocando uma resposta desastrosa. Obcecado por destruir a resistência, o líder russo forçou Kiev a lançar uma retaliação precisa e devastadora. De repente, bilhões de dólares se transformaram em fumaça, enquanto a logística de Putin virou um caos completo. Mais do que isso, ele perdeu uma das bases mais valiosas de veículos aéreos não tripulados na invencível Crimeia, os UAVs Orion mais avançados, destruídos juntamente com helicópteros de alta tecnologia. A surpresa foi enorme. Os efeitos tecnológicos dessa estratégia foram um choque para o próprio Putin. Agora a Ucrânia possui armas de longo alcance, como os mísseis Flamingo e Barras. Essas armas podem atingir alvos muito dentro do território russo, mudando completamente o jogo. E o mais impressionante, Putin não conseguiu quebrar a força do povo ucraniano. Pelo contrário, despertou um gigante adormecido. A Ucrânia não está mais na defensiva. Ela agora responde com inteligência e superioridade tecnológica. O que parecia uma promessa de estabilidade de Putin virou cinzas no céu de Nova Rússia em Saratov. A guerra deixou de ser problema apenas da Ucrânia para se transformar na dor de cabeça de toda a Rússia. Putin está acuado, sem respostas para essa forma de retaliação avançada, violenta e tecnológica. Nos próximos dias, a península da Crimeia pode deixar de ser uma extensão segura para Putin. Ela pode se tornar uma terra que escapa de suas mãos. A Ucrânia já deu sinais claros de que Crimeia está na mira.
E você, o que acha de tudo isso? Sua opinião é muito importante para nós. Deixe seu comentário, compartilhe suas ideias. Essa disputa vai muito além de estratégias militares. Ela muda o equilíbrio de poder na região. A história pode estar caminhando para uma reviravolta surpreendente. O que acontecerá a seguir? A resposta está nas próximas ações, e uma coisa é certa: o jogo nunca mais será o mesmo.